Vamos iniciar o PET, volume 2, semana 6, primeiro ano, matemática. O tema de hoje será a função polinomial do segundo grau, também chamada de função quadrática. Função do segundo grau. Uma função do segundo grau é uma função do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b, c pertencente aos números reais e a diferente de zero. Portanto, b e c até podem zerar, a jamais. Nós podemos escrever uma função do segundo grau na forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou então g de x, h de x, t de x, m de x. Tudo isso aqui significa a mesma coisa, que é y. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é a lei de uma função do segundo grau. Representação gráfica da função quadrática, ou função do segundo grau. A representação gráfica da função quadrática é uma parábola. A parábola é uma curva que admite um eixo de simetria. Observe que eu tenho uma parábola e aqui eu tenho o eixo de simetria que divide a parábola em dois lados simétricos. Parábola virada para cima, o A é maior que zero. A concavidade, a abertura da parábola para cima, obrigatoriamente o A é positivo. Parábola virada para baixo, com a concavidade voltada para baixo, o A é menor que zero, A é negativo. Determinando o sinal de A, B, C e do discriminante, que é o delta, através do gráfico de uma função quadrática. Primeiro caso, se o delta é o discriminante, se o delta é maior que zero, é positivo, implica que serão duas raízes reais diferentes, ou seja, x1 será diferente do x2. Observe que aqui eu tenho uma parábola que está virada para cima e ela é uma lei de uma função do segundo grau, porque a parábola é a representação gráfica de uma função do segundo grau, do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. As raízes, que é o x1 e o x2, é o local ou os locais onde o gráfico corta o eixo x, que é o eixo das abscissas. Como essa parábola corta o eixo x em dois locais, o delta obrigatoriamente é positivo, ou seja, maior que zero. Vamos determinar o sinal de A, B, C. Observe que aqui eu tenho o eixo de simetria, que divide a parábola em dois lados simétricos. Como a parábola é virada para cima, o A é obrigatoriamente positivo. Agora, observe o B. Como é que eu vou determinar o sinal do B? A parábola vem descendo. Quando ela corta o eixo Y, aqui está o eixo Y, ela corta no movimento de descida, ela está descendo. Aí, quando ela chega aqui no eixo de simetria, onde vai estar o vértice da parábola, ela vai começar a subir. Mas no momento que ela corta o eixo Y, é um momento de descida. Isso obriga o B a ser negativo, ou seja, menor que zero. C é o local exato onde a parábola corta o eixo Y. Veja que ela corta o eixo Y na parte de baixo do gráfico. Então, o C também é negativo, é menor que zero. Segundo caso, se o delta é igual a zero, nós teremos duas raízes reais iguais. Também podemos chamar de raiz dupla, porque o x1 será igual ao x2. Observe que a parábola, ela tangencia o eixo x em um ponto. Esse ponto é representado pelo x1 e x2, por isso que é chamado de duas raízes reais iguais. Elas estão no mesmo lugar, ou então eu posso dizer uma raiz real dupla. Isso acontece quando o delta é igual a zero.
Vamos representar o A. Observe que esta parábola é uma parábola virada para cima, então o A é obrigatoriamente positivo. Agora o B, aqui eu tenho o eixo de simetria, que divide a parábola em dois lados simétricos. Veja que a parábola vem descendo, aqui ela atravessa o eixo de simetria, onde fica o vértice da parábola, e ela vai subindo. Quando ela corta o eixo Y, ela corta no movimento de subida. Por isso, o B vai ser positivo, maior que zero. Já o C é o local exato onde o gráfico da parábola corta o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Veja que ela corta o eixo Y aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto na parte de cima do gráfico. E na parte de cima, o Y é positivo. Então, eu tenho certeza que esse C é maior que zero. Terceiro caso. Se o delta é menor que zero, delta negativo, não há raízes reais. Existe parábola, só que essa parábola, ela não corta o eixo X, onde ficam as raízes. Portanto, ela fica assim, ó, voando no espaço. Nesse caso aqui, a parábola não corta o eixo X, então nós dizemos que não há raízes reais, não há x1 e não há x2. Isso acontece quando o delta é menor que zero. Veja que essa parábola é virada para baixo, portanto, o A dela é menor que zero, é negativo. Aqui eu tenho o eixo de simetria, que divide a parábola em duas partes simétricas. Vamos analisar o sinal do B. Ó. A parábola vem subindo, acompanha aí o laser, a parábola vai subindo. Quando ela atravessa o eixo Y, ela está no movimento de subida. Portanto, o B é positivo. Movimento de subida, positivo. Movimento de descida, negativo. Se não estiver nem subindo e nem descendo, então não é nem positivo, nem negativo. Vai ser o quê? Zero. C é o local exato onde o gráfico corta o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. O gráfico corta o eixo Y na parte de baixo. Então, aqui é o C. Na parte de baixo, o Y é negativo. Então, o C é menor que zero. Toda parábola tem um ponto de máximo ou de mínimo chamado vértice. Observe que essa parábola virada para cima, ela tem o ponto de mínimo, que é o valor mínimo da parábola, o valor mais baixo da parábola. Observe que essa parábola é virada para cima, então o A é maior que zero. Já essa parábola virada para baixo, com o A menor que zero, essa parábola tem um ponto de máximo. O máximo que ela atinge está aqui, no vértice. Então, aqui eu tenho o vértice, nesse caso é o mínimo, ponto de mínimo, e aqui eu tenho o máximo que a parábola atinge, que é o ponto de máximo. O vértice da parábola é determinado pelo ponto V. O x do ponto V é chamado de xv, e o y do ponto V é chamado de yv. XV é menos b sobre 2a, YV é menos delta sobre 4a. Dada a função f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Determine as raízes, se houver, determine o vértice da parábola, esboce o gráfico, faça o estudo do sinal. Então, vamos aos poucos aí. A nossa função é uma função do segundo grau, do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O A é 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, o B é menos 6 e o C é 8. A é maior que zero, A é positivo. Então, nós teremos uma parábola virada para cima. A concavidade, a abertura da parábola será para cima. Determine as raízes, se houver, que é o x1 e o x2. Então, eu tenho a nossa função, x ao quadrado menos 6x mais 8, vou igualar a zero. Delta é o discriminante, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8.
Sempre que eu substituo, lembre de colocar dentro de parêntese. Então, delta é igual menos 6 ao quadrado mais 36. Menos 4 vezes 1 vezes 8, menos 32. Delta é igual a 4. Se o delta é maior que zero e 4 é maior que zero, implica que nós teremos duas raízes reais diferentes. Isto é, x1 é diferente de x2. A parábola é virada para cima, conforme nós já vimos, porque o a, que é o coeficiente do x ao quadrado, é positivo, então ela é virada para cima. E ela vai ter duas raízes reais diferentes, que equivale ao x1, x2. Então o gráfico vai ser uma coisa mais ou menos desse tipo aí. Para determinar as raízes, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Já sei que o A é 1, o B é menos 6, o C é 8 e o delta nós calculamos e vimos que é 4. Fórmula de Bhaskara, x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Substituindo, menos, quem é o B? Menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos vira mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. E 2 vezes 1 é 2. Chegou aqui, eu vou fazer um com mais e o outro com menos, né? Então, 6 mais 2 sobre 2 e 6 menos 2 sobre 2. Um será o x1, o outro será o x2. Então, 6 mais 2 é 8, sobre 2 é 4. 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, as raízes são, na ordem crescente, 2 e 4. Agora nós vamos determinar o gráfico, eu já sei aqui, ó, as duas raízes, a menor primeiro, que é 2, depois a maior, que é 4. Determine agora o vértice da parábola. Então, o eixo de simetria, ele divide a parábola em duas partes simétricas. E o vértice da parábola, nesse caso, é o ponto de mínimo, que é o ponto mais baixo, o menor ponto mais baixo, que nós chamamos de ponto de mínimo. Esse vai ser o vértice. O vértice, ele tem um x, que é o xv, e ele tem um y, que é o yv. xv é menos b sobre 2a. YV menos delta sobre 4a. Então, agora é só substituir. Menos, quem é o B? Menos 6 sobre 2 vezes 1. XV é igual, menos por menos é mais, 2 vezes 1 é 2. XV é igual a 3. O YV é menos delta sobre 4A, menos o valor de delta, 4, dividido por 4 vezes o valor do A, que é 1. YV é igual a menos 4 dividido por 4. YV é igual a menos 1. Então, o vértice é 3 de x menos 1 de y. Então, agora eu já posso traçar, né? As raízes é o 2 e o 4, e o vértice nós já sabemos que é 3 de x menos 1 de y. Este é o ponto de mínimo dessa parábola. As parábolas viradas para cima, elas têm um ponto de mínimo. O máximo não tem como a gente saber, né? Porque isso aqui vai prolongar até o infinito. Esboce o gráfico. As raízes são 2 e 4 e o vértice 3 e menos 1. Então, este é o gráfico da parábola, né? As raízes estão localizadas no eixo x, o 2 e o 4. O vértice é 3 de x menos 1 de y. Esboçamos aí o gráfico da parábola. Quando nós falamos somente de mínimo, olha só, a parte mais alta, mais baixa, quando eu falo de alto e baixo, eu estou falando de y. Então, a parte mais baixa da parábola é esse menos 1. Isso aqui eu digo que é o mínimo. Quando eu falo ponto de mínimo, eu uso o x e o y. Quando eu falo somente mínimo, qual é o mínimo dessa parábola? O mínimo que ela atinge é o menos 1, certo? Faça o estudo do sinal. Aqui eu tenho o gráfico da parábola, nós vamos colorir as partes que estão em cima e a parte que está embaixo. Nas partes de cima, eu coloco sempre o sinal de mais. Na parte de baixo, o sinal de menos. Nós vamos responder.
Quando que essa função é igual a zero? Quando que essa função é maior que zero, é positiva. E quando que a função é menor que zero, é negativa. Então, quando que ela é igual a zero? Ela não é nem positiva, nem negativa. É no zero da função, que é aqui no 2 e também aqui no 4. Então, eu digo que se x é igual a 2 ou x é igual a 4, implica que a nossa função é igual a zero, certo? Vamos responder agora quando que a função é positiva, é maior que zero. Nós estamos vendo que ela é positiva em duas partes. Se eu pegar do 2 para trás, quando volta para trás, está ficando menor, certo? X menor que 2. Ou do 4 para frente, quando pega do 4 e vai para a direita, vai ficando maior. Então, x maior que 4, a parábola sobe e assume o sinal positivo. Então, eu digo que se x é menor que 2 ou x é maior do que 4, implica que a função será maior que zero, ó, será positiva. Última situação. Quando que essa função é menor que zero? É negativa. Observe que o sinal negativo acontece aqui, ó, na parte de baixo do gráfico. Ou seja, entre o 2 e o 4. Quando x estiver compreendido entre o 2 e o 4, a função desce e fica na parte de baixo. Então, se x estiver compreendido entre 2 e 4, se x for maior que 2 e menor que 4, implica que a função f de x é menor que zero. A função do segundo grau na resolução de problemas. Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada, que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo-se que a parábola é descrita pela função y é igual 20x menos x ao quadrado, a altura máxima atingida pela bola é... Aí eu tenho várias opções. Sabendo-se que a parábola é descrita pela função y é igual 20x menos x ao quadrado, a altura máxima atingida pela bola é... Nós podemos observar que a função pode ser escrita de uma forma mais padronizada, colocando o a primeiro, que é menos x ao quadrado, e o b depois, que é mais 20x. O c não aparece, então a gente sabe que o c é zero. Então aqui o a é menos 1, o b é 20 e o c é zero. Como a parábola tem o a menor que zero, ela é uma parábola virada para baixo. Bom, voltando, eu tenho aqui a questão e a gente vai analisar a altura máxima, já sabendo o A, o B e o C. Observe que esta parábola é uma parábola virada para baixo. Portanto, essa parábola vai ter o máximo, e é esse máximo que nós iremos calcular. Aqui eu tenho o gramado, aqui eu tenho a bola, então ele vai chutar a bola vai fazer a trajetória dessa parábola, né? Acompanha o laser, ela vai vir até aqui em cima, depois ela vai descer e vai parar aqui, ó, lá no outro lado. Então, essa vai ser a trajetória da nossa bola, formando uma parábola. Observe que o máximo que ela atinge está aqui, ó, aqui no vértice. Esse é o máximo da parábola. O vértice, ele tem o XV e ele tem o YV. Então, ela tem um máximo. Esse máximo é o YV. Porque quando eu falo de alto e baixo, eu estou falando de Y. O máximo que essa bola atinge na trajetória da parábola é o YV. E o YV é menos delta sobre 4A. Então, é isso que nós iremos calcular. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo B, 20 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 0. 20 ao quadrado é 400. Menos 4 vezes menos 1 vezes 0, zerou. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, delta ficou 400. Substituindo no YV, menos o valor de delta sobre 4 vezes o valor de A. Menos 400 dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 400 dividido por menos 4 é 100.
Então, a altura máxima atingida pela bola é 100 metros. Então, nós já sabemos que essa altura máxima é 100 metros. Agora é só a gente marcar a alternativa correta, alternativa letra E. Sejam A e B números reais positivos. Considere a função quadrática. F de x é igual a x, que multiplica ax mais b. No plano cartesiano, qual figura corresponde ao gráfico de f? Primeiramente, nós vamos multiplicar. Então, x vezes ax ao quadrado. X vezes mais bx. O que nós sabemos até agora? Que A e B são números reais positivos. Então, se A é positivo, é maior que zero, a parábola é virada para cima. Então, nós já sabemos que o B também é positivo. A e B são números reais positivos. Olha só, se o A é maior que zero, não pode ser uma parábola virada para baixo. Agora, o B é positivo. O B é positivo significa que ele corta o eixo Y no movimento de subida. Então, vamos analisar. Essa parábola, ela vem descendo. Quando ela corta o eixo Y, ela corta no movimento de descida. Então, não pode ser essa. Já essa, ela vem descendo até aqui no vértice, onde ela faz a virada, aí ela começa a subir. Então, quando ela começa a subir, esse movimento de subida caracteriza o sinal do B, que é positivo. Portanto, a alternativa correta é esta.